Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo dos julgamentos e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia, gente. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Por favor, queira sentar-se. Declaro aberta mais essa sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e eminentes ministros que a compõem, senhoras e senhores advogados. Estendo também esses cumprimentos à Sua Excelência, o Subprocurador-Geral do Trabalho, que toma assento nessa sessão, Dr. José Alves Pereira Filho, senhoras servidoras e servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria dessa subseção. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, peço a compreensão dos eminentes colegas para dar preferência à Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, que comparece hoje para julgamento de um processo de sua relatoria e logo depois retomamos a pauta normal. Relator, excelentíssimo ministro Cláudio Brandão, processo RO 7.651, dígito 33, de 2012, em que são partes Valdecir, 3 e outra, e BRF Brasil Foods S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, este é um caso que estava fora de pauta e retorna, mas é uma matéria já conhecida desta subseção, incide inclusive precedentes, que se refere àqueles contratos de parceria agrícola do Rio Grande do Sul e diz respeito especificamente à competência. Sendo bastante sintético, senhor presidente, eu estou dando provimento ao recurso ordinário para afastar a competência desta justiça e negar provimento quanto à concessão, à impugnação da concessão da justiça gratuita. De maneira sintética, como voto, se necessidade houver, faço esclarecimentos, ressaltando que no corpo do voto cito precedentes, inclusive da relatoria do ministro, dessa subseção do ministro Alberto Bresciani. É como voto, senhor presidente. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Agradeço muitíssimo a presença de Sua Excelência, que ainda não absorvemos a perda da sua ida para a SD1 e sempre que vem a SD2 é uma satisfação e alegria muito grande contar com a sua capacidade, inteligência e amizade. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom trabalho. Peço licença para me ausentar. Senhor presidente, pois não. Eu vou pedir adiamento de um processo, presidente. Pois não. É o RO 13.030, dígito 72, de 2013. Relator, excelentíssimo ministro Emanuel Pereira, processo RO 13.030, dígito 72, de 2013. Adiado ou retirado? Adiado a pedido do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator, excelentíssimo ministro Alberto Bresciani, processo RO 122, dígito 44, de 2012, em que são partes Instituto Aereus de Seguridade Social, Viação Aérea Rio Grandense, Varig S.A. e outro. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani.
Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o processo é oriundo da primeira região. No caso dos autos, cuida-se de ação rescisória que se volta contra a decisão proferida em ação monitória, onde o então autor pretendia a restituição de parcelas pagas à instituição de previdência privada. A ação rescisória vem calcada em incompetência. No caso dos autos, a sentença foi prolatada em 22 de março de 2010, o que afasta a modulação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no exame dos recursos extraordinários 586.453 e 583.050. Com relação à violação de preceitos de lei, a matéria, de fato, era controvertida, ainda permanece controvertida, e com relação à pretendida violação do artigo 5º caput da Constituição Federal, não houve exame da controvérsia sob tal prisma. Por isso, a proposta aqui, em resumo, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Pois não. Doutor Russomano, pretende fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, pelo recorrido vale recorrido. apenas Perfeito. o registro. Muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada e ilustrada a presença de Sua Senhoria, o doutor Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 130/93, dígito 15 de 2013, em que são partes Translog Transporte e Logística LTDA, Companhia de Bebida das Américas, Ambev e outro. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Translog contra a decisão do juiz da 6ª Vara do Trabalho, que na fase de execução rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio da reclamada. Eu estou conhecendo do recurso ordinário e, quanto ao mérito, verifico que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da impetrante, o ato coator, dela foram interpostos embargos à execução em 20 de 11 de 2013, rejeitados em 17 de 1 de 2014, interposto dele agravo de petição parcialmente provido em 9 de 4 de 2014 e, posteriormente, em 2 de 12 de 2014, foi proferida a seguinte decisão nos autos da execução principal, considerando que a execução dos presentes autos encontra-se quitada, bem como com o recolhimento da Previdência Social, devolva-se à empresa executada o saldo do depósito judicial, conta número tal, arquivando-se após a presente ação. Assim, entendo que, por fundamento diverso, eu estou negando provimento ao presente recurso. Perfeito. O voto é favorável ao constituinte, Sua Senhoria, doutor Russomano. Indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho, registrada a presença do eminente advogado Dr. Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 100.017, dígito 94 de 2013, em que são partes Randolfo Ranoá Faria Madeira e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, Randolfo Rainor ajuizou a ação rescisória calcada nos incisos 4 do 485, buscando desconstituir o acórdão da 2ª turma do 17º Regional. O tribunal, por meio do acórdão de folha, extinguiu o processo em resolução do mérito. Eu estou conhecendo do recurso ordinário em ação rescisória e, quanto ao mérito, eu estou votando no sentido de desprovê-lo. Digo aqui que verifica-se que é juridicamente impossível pedir de rescisão de acordo que negou provimento a agravo de petição do autor por entender que a petição de incluir novos valores nos cálculos já homologados pelo juízo estava fulminada pela preclusão consumativa. Ressalto que, embora a hipótese do presente auto seja um pouco distinto do que se prevê na orientação 134 desta subseção, em virtude da pretensão do autor ser a inclusão nos cálculos de execução que se processa na reclamação trabalhista já homologados pelo juízo de valores oriundos de ação de consignação, o fato é que a decisão rescindenda erigiu como óbice a pretensão do autor uma questão meramente processual, que é a preclusão consumativa, perfazendo, portanto, apenas a coisa julgada
formal. Por essa razão, estou negando provimento ao recurso. Perfeito. O voto é favorável ao constituinte do Dr. Vitor. Eu vou colher os votos. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho, registrada a presença do Dr. Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 20.755, dígito 58 de 2013, em que são partes Banco Safra S.A. e Roberto Francisco Mazoquim. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Vieira de Mello Filho. Aqui, senhor presidente, senhores ministros, cuida-se de mandado de segurança em recurso ordinário e mandado de segurança. Eu estou conhecendo do recurso ordinário, porque regular é intempestivo. O tema é execução provisória, carta de fiança. Eu estou votando no sentido de conhecer e prover o presente recurso, haja vista que a recusa de carta de fiança ofertada como garantia de execução judicial, com a consequente determinação de penhora em dinheiro, constitui ato ilegal e lesivo a direito líquido e certo. A aplicação da OJ 59 da subseção 2 desta Corte. Por isso que dou provimento ao recurso ordinário, reformando a decisão recorrida, conceder a segurança requerida, declarando válida a nomeação da carta de fiança bancária para efeito de penhora e autorizando a liberação dos valores eventualmente constritos em juízo como garantia da dívida. É o voto. É favorável ao recorrente, doutor Leonardo. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Algum destaque no voto de sua excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho, consignada e ilustrada a presença do Dr. Leonardo Santana Caldas. Muito obrigado. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1.139, dígito 02 de 2013, em que são partes Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, e Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras e outro. Com a palavra, sua excelência, eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, trata-se de mandado de segurança, senhora advogada, processo judicial eletrônico, discussão sobre a tempestividade do agravo regimental, utilização do sistema EDOC para somente depois lançar mão do PJE da Justiça do Trabalho. Ao processo judicial, que se inicia no sistema PJE da Justiça do Trabalho, afasta-se a possibilidade de peticionamento que não seja efetuado de forma exclusivamente eletrônica, não se admitindo o encaminhamento de petições por outro meio, nem mesmo pelo sistema EDOC. Trata-se de aplicação do artigo 1º da Resolução 136 de 2014, do CSJT, e das disposições da Lei 11.419 de 2006. É a hipótese em que se mantém o entendimento do regional no sentido da intempestividade do agravo regimental, porquanto o recurso apresentado no sistema PJE fora realizado após o transcurso do prazo recursal, a despeito da interposição anterior do mesmo recurso via sistema EDOC. Essa é uma questão relacionada já com esse novo sistema, portanto, é uma decisão com a qual não temos lidado aqui no cotidiano, e eu conheço do recurso e nego o provimento e coloco para vossas excelências, em razão da complexidade e da delicadeza do tema. Mas está muito bem posto o voto de vossa excelência. Doutora Paula Cristina, pretende fazer uso da palavra? Bom dia. Bom dia. Excelentíssimo senhor ministro presidente, nobres componentes dessa sessão especializada. Só a procuração, por favor, juntar os documentos. Gostaria de pugnar só pela juntada dos documentos e dispensar a palavra. E constar a presença, só isso. Pois não, muito obrigado. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto da eminente relatora, ministra Adelaide Miranda, registrada a presença da ilustre advogada, doutora Paula Cristina Lima Belaguarda. Muito obrigado, doutora.
Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 124.500, dígito 53, de 2004, em que são partes Sebastião Gonçalves e Massa Falida, de Ludgren Irmãos Tecidos, Indústria e Comércio S.A., Casas Pernambucanas. Com a palavra, né? 7. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. O primeiro tema, coisa julgada, violação da coisa julgada, ação rescisória fundamentada no artigo 485.4 do Código de Processo Civil, buscando desconstituir o acórdão proferido em sede de agravo de petição, sob o fundamento de que, não observada a determinação constante do título exequendo, oriundo do processo de conhecimento. A pretensão rescisória julgada improcedente pelo regional, o artigo 485.4 do CPC refere-se à coisa julgada material elevada à condição de pressuposto negativo de válida constituição de outra relação processual, na qual se verifica simultaneamente a identidade das partes, causa de pedir e pedido, impossibilidade de se relacionar essa causa de rescindibilidade a decisões oriundas de uma mesma relação processual, que trata-se da mesma relação processual. Inteligência da orientação jurisprudencial 157 desta SDI 2. Nesse tema, o meu voto é no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito. Com relação ao recurso adesivo do réu, considerada a extinção do processo da ação rescisória sem resolução do mérito em sede de recurso ordinário, considero prejudicada a análise do recurso adesivo. É o meu voto, senhor. Está julgando extinto o processo, o recurso ordinário principal e não conhecendo do adesivo interposto pelo réu. Eu indago da doutora Paula Guerra se pretende fazer uso da palavra e, eventualmente, doutores, eu passaria a palavra a vossa senhoria. Não, excelência, não pretendo. Ah, pois não. Então, o voto é favorável ao cliente doutor Spencer. Eu indago dos colegas se há algum destaque no voto, Sua Excelência. Então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto da eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda, registradas as duas presenças dos advogados, doutora Paula Guerra, doutor Spencer Daltro de Miranda Filho. Muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.889, dígito 19 de 2014, em que são partes Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, SCT, e Jailson Siqueira Pereira. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face do TRT da Terceira Região, em que é denegada segurança. O mandado de segurança, senhor presidente, foi impetrado em face da decisão em que é antecipada a tutela para determinar a reintegração do reclamante aos quadros da impetrante e o respectivo encaminhamento ao Instituto Nacional de Seguros Social, bem como o restabelecimento do plano de saúde, tendo em vista a constatação de alcoolismo crônico. No caso em análise, a medida tomou por base a verossimilhança da alegação da parte, comprovação da dependência química, o que ensejou a reintegração do litisconsorte com o respectivo encaminhamento ao INSS para tratamento. Assim, ao conceder a tutela antecipada, o juiz do trabalho procurou resguardar tanto o direito do trabalhador de não sofrer maiores prejuízos com a resolução do contrato de trabalho, como a manutenção da própria vida, bem maior a ser tutelado. Logo, não se verifica no ato impugnado qualquer teratologia que justifique a concessão da segurança. Eu estou conhecendo do recurso ordinário, senhor presidente, e no mérito estou negando-lhe provimento. Negando provimento. Doutora Juliana não pretende fazer uso da palavra. Indago dos colegas se há algum destaque no voto, Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira.
Registrada a presença da doutora Juliana Portilho Floriani. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo ação rescisória 3.496, dígito 32 de 2011, em que a relatora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, e revisor, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Excelentíssimos senhores ministros, relator e revisor votaram no sentido de julgar improcedente a ação rescisória. Não houve sustentação oral. Como não houve sustentação oral, parece que está divergente. O presidente, uma questão de ordem, se me permite. Eu havia pedido vista do presente feito acerca da questão de mérito que fora sustentada no voto da eminente relatora, que dizia respeito ao erro de fato. Eu ontem recebi o nobre advogado que pertinentemente trouxe-me um memorial acerca da questão e registrava a existência de possível vício quanto à formação da relação jurídica processual, mais objetivamente no que diz respeito à comprovação da certidão de trânsito em julgado e com relação a aspectos da autenticidade dos documentos trazidos aos autos. Embora eu tivesse encaminhado a vossas excelências, e razão pela qual louvo a intervenção, bem-vinda a intervenção, e, de fato, ontem à noite eu refiz o voto no sentido de extinguir o processo por força da ocorrência de vícios procedimentais. Como fora já bem tarde, eu não tive condições de passar a eminente relatora, mas já havia avisado a Sua Excelência que alterar o voto no sentido de extingui-lo. E o faço, presidente, ministra Adelaide, porque ele tem uma tramitação antiga. A empresa Itaipu, se me permite, Vossa Excelência, a empresa Itaipu, na presente ação, apresentou um memorial em que alega preliminarmente a inexistência de autenticação da decisão rescindenda apresentada pelo autor nas razões de emenda à petição inicial. Pois bem, verifica-se que, conquanto o despacho de folha 667 do então ministro Pedro Manos, relator da presente rescisória à época, tenha determinado a emenda à petição inicial no prazo de 10 dias sob pena de indeferimento, para que o autor apresentasse cópia da decisão que pretendia rescindir, bem como a certidão de trânsito e julgado, o autor não cumpriu a determinação ao contento. Isso porque não restou consignada na certidão apresentada a efetiva data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, pois na referida certidão, datada de 4/11/2009, apenas constou, abro aspas, certifico que não houve interposição de recurso dentro do prazo legal. E aí vem a data do cartório, mas não a data em que teria se operado o trânsito. Mas não informa a data em que ocorreu o trânsito e julgado, sendo certo que, consoante informações obtidas no site do TST, esse se deu em 3/11/2009. É sabido que nas ações rescisórias, a certidão de trânsito em julgado é documento essencial e tem caráter probante, a fim de possibilitar a aferição do biênio decadencial e de eventual interposição de recurso contra a decisão que se pretende rescindir. É a nossa dicção da súmula 299-1. Destaque-se que, conforme determina o item 2 da súmula acima referida, foi concedido o prazo ao autor para a apresentação de certidão de trânsito apta a comprovar a data do referido evento. Do mesmo modo, observa-se que a decisão rescindenda que o autor colacionou as folhas 677, 682, como emenda à petição inicial, se trata de cópia extraída da internet sem assinatura da ministra relatora que a proferiu, também não se prestando ao fim colimado. Ressalta-se que a hipótese não é de assinatura eletrônica, conforme previsto no parágrafo 1 do artigo 164 CPC, mas de juntada de cópia não assinada pelo magistrado, porquanto a cópia juntada, como dito, foi extraída da internet, não possuindo validade jurídica, por não ter cunho oficial, pois possui somente caráter informativo, e, como dito, não conter a assinatura do juiz a teor do artigo 164 caput do CPC. Nesse sentido, eu cito os precedentes dessa subseção da lavra do ministro Alexandre Aga, do ministro Emanuel, do ministro Guilherme e de Vossa Excelência. Cito, portanto, que a orientação 84 dessa subseção, aqui transcrevo, é pertinente ao caso concreto, bem como
súmula 299, 1 e 2. E por esses fundamentos, pedindo vênia e pedindo escusas por ter alterado o posicionamento com relação ao mérito, eu estou propondo a extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 282, parágrafo único 267.1 do CPC. Perfeito. É exatamente como nós atuamos aqui. Quando em grau de recurso, nós damos um prazo para que a parte regularize e não regularizou, e aí realmente dá-se a extinção do processo. Eu indago da ministra Adelaide se adotaria o voto de Sua Excelência, porque precede o próprio mérito. Não, acolho sim, senhor presidente. Acolho e peço notas degravadas para fazer a adequação e agradeço a contribuição do ministro Figueiredo. Ótimo. Estamos de acordo assim? Podemos votar acompanhando o voto agora adotado pela ministra Adelaide, na esteira das considerações do ministro Vieira de Mello Filho. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto da eminente relatora, que dá pela extinção do processo sem exame do mérito. Muito obrigado, doutor. Temos mais. Não havendo mais processo em condições de julgamento, antes de encerrar a sessão, gostaria de dizer da minha alegria do retorno de Vossas Excelências, que eu estava me sentindo muito só, e nutro por todos uma grande amizade, um coleguismo enorme, e aqui só nesse prédio enorme, sem a companhia dos meus amigos, e muito trabalho com liminares e cautelares, fez muita falta. E agora eu me sinto já recompensado com a presença de todos. Muito obrigado e declaro encerrada a sessão. E até o nosso...